ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Glória a Deus que você chegou para mais um devocional, para meditar aqui na palavra do Senhor. Já começa aqui escrevendo: até aqui o Senhor me ajudou, pois o Senhor te trouxe aqui para se alimentar desta palavra. Receba, abra o seu coração. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não, você não pode endurecer. Tira a crítica, tira toda a barreira, mas abra o seu coração e receba o que Deus tem para você neste dia. Oh, glória! E fique comigo até o final, pois vamos estar orando por você e por sua família. Amém? Irmãos, Deus falou muito comigo por meio da palavra de hoje, do devocional de hoje. Os irmãos que me acompanham sabem que eu nasci e cresci na igreja. E nós que somos cristãos, nós confiamos no Senhor e às vezes até nos perguntamos: Senhor, mas eu não estou vendo nada, porque eu ainda continuo confiando, porque eu continuo acreditando. Você já se fez essa pergunta? Porque o Senhor, Ele não nos responde no nosso tempo. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Ele tem a hora dele. Mas você percebe que o crente verdadeiro, aquele crente raiz, ele persevera. Tá aquela senhorinha do grupo da oração lá, do círculo de oração, 50 anos orando por aquela causa. Não desiste, irmãos. 50, 40 anos e não desiste. Você já passou por isso ou passa por isso? Ou conhece alguém, conhece aquela irmãzinha do círculo de oração? Eu cresci com as irmãs do círculo de oração e eu vi isso, irmãos, constantemente. Eu via constantemente estas irmãs clamando sem desistir. Era um filho nas drogas, era um esposo desviado. A minha mãe é um exemplo disso, porque a minha mãe, ela ora há anos pelo meu pai e pelo meu irmão, que se desviou da presença do Senhor. E ela não desiste, ela persevera. E o que faz com que o cristão continue pedindo? Por que, irmãos, ainda confiamos? Por que perseveramos sem ver a resposta, sem ver a mudança e muitas vezes sem ver nada acontecendo? Por que continuamos acreditando que algo vai acontecer? Me fala aqui, qual a sua resposta? Porque aquelas irmãs do círculo de oração que estão há anos ali clamando, e muitas vezes, aos olhos delas, não está acontecendo nada, está tudo parado, mas elas continuam ali. Oh, glória! Continuam buscando. Me fala aqui, por que você acha que acontece isso? E é o nosso devocional de hoje. E a resposta está aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aqui, irmãos, aqui a resposta, e isso não vem de vós, oh glória, é dom de Deus. Que tremendo! Isso não vem de vós. É esse sentimento, essa fé, essa confiança não vem de mim, não vem de você. O Senhor faz brotar dentro daqueles que se entregam, aleluia! O Senhor faz brotar, irmãos, dentro daquele que confia, essa fé. E essa fé, aleluia, que vai nos movendo. É essa fé, é essa confiança que vai nos impulsionando a prosseguir, a caminhar. Sabe por quê? Porque todos os dias se renova aqui dentro da gente. Todos os dias se renova. A irmã está lá há 40 anos, 41, 42, e todos os dias acorda com uma alegria diferente, acorda com uma esperança diferente, acorda crendo que o Senhor vai bradar. Mas isso vem dela? Não, não vem dela. É o Senhor, não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus para aqueles que aceitam a Jesus, para aqueles que se entregam a Jesus. É um presente que o Senhor dá. Aleluia! Ou seja, a partir do momento que aceitamos a Jesus, que pegamos a nossa vida, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, faça o melhor. Ele nos concede este presente, este dom, que é a fé. E é essa fé que nos
impulsiona todos os dias da nossa vida. E assim aconteceu, irmãos, com os servos de Deus aqui da Bíblia. Foi assim que aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus não disse: Abraão, você vai lá para a terra X, tá? Abraão, você vai lá para a terra Y. Não, você vai para uma terra onde eu te mostrarei. Mas, Senhor, onde que é? Direita ou esquerda? Abraão, eu te mostro no caminho. Imagina, você sai assim no escuro. Você não sabe para onde vai. Abraão não sabia para onde ia, irmãos. Ele saiu sem saber e pegou Sara, sua esposa, pegou suas coisas e foi pela fé. E também assim a nossa caminhada com Jesus. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que ele vai levar a sua igreja. Nós cremos pela fé que Jesus foi preparar um lar para a gente, a Nova Jerusalém. E nós estamos aqui nesta caminhada. Renunciamos o mundo, renunciamos os prazeres deste mundo, crendo em algo que não estamos vendo, não é verdade? Nós cristãos caminhamos pela fé. Para muitos, isso é loucura. Para muitos, irmãos, alguém já falou isso com você? Você está doido? Que Jesus vai voltar, vai levar, vai ter o arrebatamento, o inferno, o céu, para com isso. Já aconteceu com você? As pessoas não acreditam nisso, irmãos. Mas nós acreditamos porque recebemos este presente maravilhoso que todos os dias se renova. E aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, fala de Abraão. Hebreus é aqui no Novo Testamento. E Abraão foi um fato que aconteceu, uma história lá do Velho Testamento. E olha o que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele obedeceu, irmãos, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Abraão não sabia. E mesmo assim, ele obedeceu, ele seguiu avante. E você lembra que Abraão era casado com Sara e ambos já eram idosos, não podiam ter filhos. Mas o Senhor prometeu que faria deles uma grande nação. Mas como se eles eram idosos, irmãos? Como? Mas eles acreditaram na palavra. Aqui em Hebreus continua, no verso 11, pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Oh, glória! Deus cumpriu a promessa ali, irmãos, na vida de Sara, e nasceu Isaac. E Abraão e Sara, já idosos, foram pais de uma grande nação. E já, irmãos, que estamos falando aqui em fé, me veio à mente uma outra passagem que aconteceu na vida de Abraão, quando Deus pediu a Abraão o seu único filho, Isaac. E está aqui em Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e Abraão disse: eis-me aqui. E disse agora: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, o Senhor pediu o filho de Abraão, que foi um filho com tanto sacrifício na velhice. O Senhor pediu como oferta, como holocausto. E Abraão, você lembra da história? Abraão negou ou cedeu? Me fala aqui. O que você faria, hein, ovelhinha de Jesus? Você daria o seu único filho como sacrifício? Ou você, Deus, pede outra coisa, Senhor. Meu filho não, Senhor. Por favor, pede outra coisa. Pois é, irmãos, pela fé, Abraão cedeu. E foi ao Monte Moriá, pegou ali Isaac, que Isaac já era grandinho. Isaac foi andando, irmãos, não era uma criancinha, um bebezinho, não. Pegou Isaac, vamos lá, Isaac, vamos fazer um sacrifício para o Senhor. Vamos, pai. E tá Isaac indo atrás de Abraão, irmãos. Vamos, pai. Tá tudo aqui, a lenha, tá tudo aqui para o sacrifício. Abraão, irmãos, ele tinha fé no Senhor. Se foi o Senhor que me deu esse filho aqui,
eu vou devolver a ele, vai acontecer alguma coisa. E Abraão seguiu adiante. Olha aqui o que diz, irmãos. Gênesis 22, o versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. O lugar do holocausto não era perto não, né? Vocês viram que a viagem aqui demorou uns 3 dias. Ao terceiro dia, Abraão avistou, o holocausto vai ser lá, misericórdia. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha aqui, irmãos. Olha a fé de Abraão. Ele disse para os seus moços, ficai aqui, porque eu e Isaque vamos subir. Nós vamos adorar, aleluia, e voltaremos. Mas como ele falou, voltaremos no plural, se o Senhor havia pedido Isaque como sacrifício? Irmãos, Abraão sabia que de alguma forma Deus ia fazer algo. Que fé! Olha a fé de Abraão. E ele continua. No versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos para o sacrifício. Misericórdia. E aqui no versículo 7, irmãos, Isaque pergunta para Abraão. Vê que Isaque já conversava, Isaque já falava. Meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu filho, aonde está o cordeiro? Pai, está aqui o fogo, está aqui o holocausto, mas cadê, pai, o cordeiro? Eu não estou vendo, pai, o cordeiro que nós vamos sacrificar. E continua aqui, irmãos, no versículo 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá. Deus proverá. Eu não sei, ovelhinha, pelo que você está passando, mas continue nessa trajetória. Continue buscando a Deus, porque Ele proverá. Esse é o nosso Deus. É o Jeová da providência, Jeová Jirê, Deus proverá, Ele proverá o cordeiro para si, Ele proverá aquilo que você está clamando, e talvez não será no seu tempo, nem da sua forma, mas creia que Ele vai prover. E o versículo 9 diz, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Chegaram, irmãos, chegaram no Monte Moriá. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Então, Abraão chegou no Monte Moriá, fez ali um altar para o sacrifício. E aqui diz que ele pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque. Confere na sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, versículo 9. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Irmãos, imagina só, aqui está o altar, aqui está a lenha, e Abraão amarrou Isaque na lenha, olha aqui, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Irmãos, e Abraão foi até o último momento. Ele amarrou Isaque, colocou Isaque em cima da lenha, em cima do altar. E aqui diz, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Não sei se aqui é cutelo não, tá, irmãos? Isso aqui o Luiz Paulo comprou para cortar aqui as plantas. Mas eu imagino que Abraão pegou, irmãos, alguma coisa muito amolada. Que aqui fala, para imolar o seu filho. Pegou o cutelo para imolar o seu filho. Irmãos, ele foi até o último momento. Irmãos, Abraão não desistiu. Ele perseverou, mesmo sem ver. Igual aquelas irmãzinhas da oração que estão ali 50 anos.
40 anos, ou igual você está clamando há anos por algo, não desista, porque o Jeová Jireh vai prover. E a Bíblia diz que quando Abraão já estava pronto para sacrificar Isaque, um anjo grita, aqui irmãos, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, oh glória, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Imagina que Abraão tenha jogado. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Imagina, irmãos, aqui diz que o anjo do Senhor bradou desde os céus, ou seja, o anjo gritou bem alto, Abraão, Abraão. E eu imagino que Abraão estava, que Abraão soltou, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E Abraão disse, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Fala com o Senhor agora, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, brade em meu favor, Senhor. Brade em meu favor, Senhor. Peleja na minha causa. Oh, meus irmãos, quem faz isso é o Senhor. É o Senhor que nos dá esta fé. É o Senhor que nos concede este dom, que gera dentro dos seus essa força. Eu creio que talvez Abraão, quando olhou para trás, ele pensou, eu nem acredito que eu ia fazer isso, como? Talvez você chegou até aqui e olhe para trás e fale como que eu cheguei até aqui. Mas é o Senhor que nos sustenta, literalmente, irmãos, é o Senhor que nos sustenta. Quando olhamos para trás, a gente não consegue entender como que conseguimos chegar. Mas é os braços fortes do Senhor que nos mantém de pé. É os braços fortes do Senhor que nos mantém de pé dia após dia. Não deixe o Senhor. Segure nas mãos dele, porque ele é contigo nesta caminhada. Persevere, persevere e olhe somente para ele. Não olhe para os lados. Não, olhe somente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, como diz aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Foi Jesus que suportou a cruz por você, desprezou toda afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Irmãos, e para finalizar a história aqui de Isaque e de Abraão, o anjo disse, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Oh, glória a Deus, o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Escreve aqui, o Senhor proverá. Esse é o nosso Deus, o Jeová Jireh. Ele vai prover o que você precisa. Mas você viu o que o anjo disse aqui para Abraão? Deus viu que você é temente e o Senhor quer ver que você também é temente, que você é fiel e que você vai perseverar.
Nós confiamos, sim. Nós acreditamos, sim, porque nós cremos em um Deus vivo, em um Deus que é fiel e que na hora dele, no tempo dele, ele vai agir, porque nós caminhamos pela fé. E aqui em Hebreus capítulo 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então aquela irmãzinha que está clamando 30 anos, 40, 50 anos, ela está com uma fé viva no seu coração. Ela não está vendo, mas ela crê em um Deus que age, em um Deus que vai trabalhar no tempo dele. Creia, confie neste Deus, permaneça firme, olhando somente para ele. Amém? Eu oro para que Deus fale melhor o seu coração. E para finalizar, eu quero deixar aqui para sua meditação também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É o Senhor que coloca em nós essa palavra. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, irmãos, reconciliando, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Você é embaixador. Você é embaixadora de Cristo. Ou seja, faça o ID, se levante, seja fonte. Deus falou muito comigo no devocional passado sobre ser fonte. Seja fonte. Compartilhe este vídeo para pessoas, para uma multidão de pessoas. Compartilhe as orações. Distribua. Seja o embaixador de Cristo. Aleluia. Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui todos os dias, com oração, com mensagem devocional, versículos bíblicos lá no Instagram. Estamos em um propósito com Deus, onde durante o dia recebemos gotas de refrigério, recebemos porções do céu para nos alimentar. Mas não se alimente sozinho. O mundo aí está perecendo, as pessoas estão perecendo com ansiedade, com crises, com solidão, com angústia, com tristeza. E nós temos o remédio, aleluia. Ajude, compartilhe. Se você não tem coragem de chegar na internet e orar, compartilhe este vídeo, compartilhe as orações, compartilhe os versículos e seja uma fonte de bênção. Amém? Que Deus te abençoe e venha para o propósito conosco. Nós começamos o dia com oração. À tarde tem versículos, à noite tem um devocional e depois oramos para encerrar. E vamos orar agora. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Deus proverá. Deus proverá. Acalma. Calma o seu coração. Ele vai prover. Oh, Deus querido, Deus amado, nos colocamos diante da sua presença neste momento para te agradecer por esta rica palavra. Obrigada por ter falado conosco. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Senhor, neste momento, coloco nas tuas mãos este irmão, esta irmã que está acompanhando este devocional, que está recebendo este alimento. Senhor, que ela venha se fortificar, que este irmão venha se fortalecer, que o Senhor venha renovar as forças dele. Pai, que o Senhor venha renovar as forças desta irmã. Senhor, renova. Senhor, aviva. Entra com providência na causa que ela precisa. Entra com providência, Senhor, abra as portas. Se é libertação na família, salve, liberte. Senhor, se é porta de emprego, Senhor, se é na saúde, cura neste momento. Tu és o Jeová Jireh, o Deus que cura, repreenda as enfermidades, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós cremos em Ti, que Tu és o Jeová Jireh. E da mesma forma que o Senhor bradou ali com Abraão, brade em favor deste irmão e desta irmã. É o que eu te peço. Oh, Senhor, entra com socorro.
Toque nela, toque nele neste momento, Pai. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Escreva aqui, a vitória é minha. Tome posse em nome de Jesus.